Olá, este vídeo tem o oferecimento de Histórias e Fatos, um canal voltado para conhecimento e informação. Sejam muito bem-vindos. Nesse primeiro momento, quero que você imagine uma ferramenta eletrônica que facilite as nossas vidas. Eu falo de uma ferramenta que possa agendar passeios, verificar matrícula das crianças no colégio, agendar jantares românticos ou até mesmo em família. Uma ferramenta que facilite e agilize nosso dia a dia. Se pararmos para pensar em algo assim, é quase impossível que exista algo assim, certo? Com os avanços atuais da IA generativa, esse cenário é tecnicamente possível. Na verdade, já é uma realidade. O fundador e CEO da Rabbit lançou agora no mês de fevereiro o Coelho R1, um aparelho que cabe na palma da mão, na cor laranja, com o propósito de resolver as questões que citadas anteriormente e mais. A ideia é informar ao Coelho R1 as minhas necessidades, e ele as resolverá em meu nome, reservas de restaurantes, pedidos de lanches e uma infinidade de questões do nosso dia a dia. Porém, essa funcionalidade poderia simplesmente ser integrada a um smartphone, embora ainda não exista nada parecido com essa funcionalidade do Coelho R1 em smartphones. Vimos o Google integrar a IA em seus sistemas e a Samsung fez o mesmo com o Samsung S24. Então a pergunta que não quer calar é: onde está a Apple em tudo isso? A empresa californiana tem andado quieta, mal mencionou a IA em qualquer um de seus lançamentos de produtos, mas nos bastidores eles compraram a maioria das empresas de IA desde 2017. A Apple comprou 21 startups de IA, enquanto a Microsoft comprou 12, a Meta 11 e o alfabeto SL do Google apenas 8. A Apple mostrou que o setor de pesquisa e desenvolvimento aumentou seus investimentos em 3,12 bilhões de dólares, alcançando um valor total de 22,60 bilhões de dólares para o ano fiscal. Parte deste bolo está em um trabalho focado em IA generativa. Fonte da informação Olhar Digital. Enquanto isso, a Apple permanece em silêncio quando se trata de tecnologia de condução autônoma, designer de voz, geração de música e reconhecimento de imagens. Estas são apenas algumas das especialidades destas empresas de IA que a Apple comprou, podendo até haver mais novidades nos bastidores. Este silêncio é um comportamento típico da Apple, que se move por último, mas de forma decisiva. O tablet ou smartwatch revolucionaram todas essas categorias. Então, o que sabemos sobre o esforço de IA da Apple? Em agosto de 2023, Tim Cook revelou que a Apple vinha pesquisando IA generativa há anos, em uma ligação com investidores, ele disse. Tendemos a anunciar coisas à medida que chegam ao mercado e isso é nosso. Eu gostaria de manter essa citação final enquanto todos estavam perdendo a cabeça com o ChatGPT. A Apple estava mexendo com conceitos semelhantes, muito antes de seu lançamento. Desde 2020, a empresa montou uma equipe de modelos fundamentais. O objetivo era desenvolver IA de conversação semelhante à do ChatGPT, mas com foco no aprendizado da máquina. A equipe é composta por 16 pessoas, incluindo antigos engenheiros da Google e o chefe da equipe, John Jan Andrea, que foi anteriormente chefe de investigação e pesquisa de inteligência artificial na Google. A Bloomberg informou em meados de 2023 que a Apple criou um grande modelo de linguagem chamado Ajax GPT. É semelhante ao ChatGPT ou ao Lambda da Google, mas disse que supera o GPT 3.5. Há mesmo rumores de que a Apple está trabalhando num chatbot alimentado por IA, denominado Apple GPT, que se baseia no Ajax. Há rumores de que a data de lançamento será em meados de 2024. Neste momento, a Apple ainda está fortemente controlada dentro da empresa. A Apple também lançou discretamente frameworks e bibliotecas de modelos concebidos para serem executados nos seus chipsets e pode até trazer aplicações de IA generativa para os MacBooks. Segundo informações, várias equipes estão trabalhando em vários projetos de IA dentro da Apple. Por isso é bastante evidente que tem havido muita atividade da Apple
em IA nos bastidores. A Siri em si foi uma aquisição da Apple em 2010, apenas um ano depois o sistema foi incorporado no iPhone. E tem frustrado os utilizadores desde então, o que é irônico, porque a essa altura, a Apple estava muito à frente quando se tratava de assistência por voz. Mas agora, não preciso de dizer muito, vamos falar sobre como a Apple pretende melhorar a Siri. Mas primeiro, qual é o problema com a Siri? Por que é que deixa tanto a desejar? Em abril de 2023, um relatório bombástico que explicava tudo o que se vê ao longo dos últimos 5 anos, a equipe Siri da Apple teve diversos problemas. Os funcionários e a administração discutiam amargamente sobre a direção da assistente e, no final, não foi feito qualquer progresso significativo. Aqui está um resumo de todos os problemas da equipe Siri. Os engenheiros da Siri não recebiam ferramentas para ver quantas pessoas utilizavam a Siri e com que frequência a utilizavam. Os engenheiros pediam mais dados para melhorar. Os executivos da Apple queriam manter os futuros desenvolvimentos da Siri no dispositivo. O fato de não haver ligação de rede a um modelo de IA maciço executado num servidor colocava os esforços da Apple em desvantagem. Os executivos da Apple rejeitaram as respostas de ida e volta ao Siri porque seria demasiadamente difíceis de controlar. A equipe de design da Apple rejeitou repetidamente uma funcionalidade em que os utilizadores podiam comunicar uma preocupação ou um problema com determinada resposta da Siri. Os engenheiros de aprendizagem automática estavam trabalhando às cegas e não podiam melhorar o sistema. Então, qual foi o raciocínio para esta decisão? A administração superior queria que a Siri conseguisse citar de tudo. Então as frustrações começaram a surgir. E os funcionários começaram a deixar a Apple porque eram taxados de serem lentos ao tomarem decisões sobre a Siri e tinham medo de cometer erros. Tim Cook pediu pessoalmente aos engenheiros descontentes que ficassem na empresa, mas eles acabaram por sair para trabalhar em modelos de linguagem de grande dimensão na Google. Houve até uma tentativa de reconstruir a Siri a partir do zero, com um projeto chamado Blackbird, que visava tornar a Siri mais rápida, mais leve e mais modular. O seu próprio projeto Siri X, que se centrava apenas na transferência do processamento em série para um dispositivo. Por fim, o projeto Blackbird foi abandonado e quando se pensava que as coisas não podiam piorar, o grupo que estava trabalhando no projeto de realidade mista da Apple, o Vision Pro, ficou tão pouco impressionado com as capacidades da Siri que pensou em criar o seu próprio sistema de voz. E piorando um pouco mais a situação, parece que a Siri está cada vez mais aborrecida. Uma das frases mais comuns hoje em dia é "desculpe, não compreendo", ou "aqui estão alguns resultados que encontrei na internet". Então, qual é o futuro do Siri? A tecnologia de IA generativa da Apple poderia melhorar significativamente a Siri. Em 2023, uma reportagem do New York Times não cita se a Apple está desenvolvendo o próprio chatbot ou se pretende adotar um modelo existente. Contudo, supostamente, a Big Tech estaria estudando usar a tecnologia integrada à assistente de voz Siri para torná-la mais inteligente, pelo que, idealmente, a Siri deverá ser capaz de executar tarefas complexas a partir de um simples comando de voz. Se isso se tornar realidade, será um salto à frente, significativo para a Siri, mas também significa que os dias do Rabbit R1 estão contados, ainda mais cedo do que imaginávamos, e até mesmo as empresas de IA adquiridas pela Apple na sua maratona de compras. Até o momento, sabemos que a Apple comprou a Inductive para melhorar as vozes de dados da Siri para ajudar a assistente virtual a compreender a linguagem natural. E a PullString para facilitar a implementação das funcionalidades da Siri pelos programadores de iOS. Depois dos conflitos na equipe da Siri, estes avanços podem ser uma mudança bem-vinda para a Apple e para os utilizadores da Siri, em todo o mundo. Uma vantagem incrível que a Apple tem sobre os seus concorrentes é o fato de já ter dispositivos nas mãos de mais de milhões de utilizadores. Com isso em mente, a Apple pode finalmente tirar proveito da IA do dispositivo ou Edge IA,
Ao contrário da computação em nuvem para modelos de linguagem de grande dimensão, a Edge IA é executada no dispositivo, eliminando a necessidade de servidores em nuvem ou de uma ligação à internet, podendo oferecer um desempenho mais rápido, mais seguro e mais viável para a computação de IA. A Apple investiu $200 milhões na aquisição da Exynor IA para melhorar as suas capacidades de processamento no dispositivo. Como sabemos, a Apple tem agora chips baseados em unidades de processamento neural personalizadas, construídas para os seus computadores portáteis, relógios, smartphones e tablets. O controle total dos componentes de hardware e software permite uma maior integração, tornando-se mais eficiente do que a concorrência. É uma excelente posição para a Apple no que diz respeito aos sistemas de IA para dispositivos, o que está de acordo com a filosofia do visionário e pioneiro da ciência da informática, Alan Kay, que disse: "Uma vez que as pessoas levam o software a sério, devem criar o seu próprio hardware." Decifrado o código. Conseguiram introduzir um modelo de linguagem de grande dimensão em um MacBook, melhorando o seu funcionamento de 4 a 25 vezes mais rápido do que os modelos normais, dependendo do fato de estar centrado na GPU ou na CPU. Os investigadores da Apple publicaram um artigo sobre o assunto, dizendo que conseguiram fazê-lo utilizando algumas técnicas inteligentes. Também afirmam que conseguem executar modelos que são 2 vezes maiores do que a memória física do computador. A nossa opinião é que, se tivermos uma ferramenta como a IA aberta, isso dificilmente será um ponto de diferenciação. Dentro de alguns anos, todos terão o seu próprio modelo de grande dimensão, semelhante ao chatbot ou ChatGPT. Neste momento, a vantagem da Apple é muito única em comparação com outros modelos. A Apple tem funcionalidades incorporadas no iOS, por exemplo. Essa funcionalidade é distribuída por milhares de milhões de dispositivos e centenas de milhões de usuários de um dia para o outro, o que constitui uma vantagem de acesso ao mercado que mais ninguém tem nos bastidores. É evidente que a Apple não está dormindo, mas este é o maior atraso que já vi até os dias de hoje. A Apple chegou tarde demais. Ou vocês acham que ela vai surpreender todos com uma versão mais polida da IA? Será que a sua versão da IA pode ser mais inteligente e mais rápida? Comente aqui, deixe sua opinião nos comentários. Se vocês querem que façamos vídeos dentro desses temas, ciência, tecnologia ou negócios, não deixe de nos falar através do seu comentário abaixo. Eu me chamo Ângelo Fonseca e voltarei a vê-los em breve nos próximos episódios de Histórias e Fatos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva.